Fala galera, bem-vindo ao canal William Matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar a continuação do assunto sobre a média harmônica na física. Será que ela aparece na física? Vamos ver. Suponha que eu tenha uma estrada e eu queira atravessar essa estrada. Na verdade, não vai ser eu que vou atravessar essa estrada. Um personagem que vai aparecer. O que eu posso fazer é medir a distância de um ponto A até um determinado ponto B dessa estrada. Então, na verdade, eu tenho um segmento de reta que eu posso dizer que esse segmento de reta ele vai ser o espaço percorrido. Se alguma coisa atravessar essa estrada em linha reta, eu vou chamar esse espaço percorrido de variação de espaço por ΔX. O que é essa variação de espaço? É justamente eu medir quanto que vale esse segmento de reta em unidade de comprimento em metros. Tudo bem? É só a distância. Eu quero saber qual é a distância do ponto A até o ponto B. Se nesse ponto A fosse 30 e aqui for 50, 50 menos 30 eu teria, no caso, 20. 20 o quê? Poderia ser metros, quilômetros. Isso depende da unidade que eu vou usar de grandeza. Tá bom? Continuando. Ao mesmo tempo que eu posso atravessar essa estrada por essa trajetória aqui que está em linha reta, ou seja, eu posso executar um movimento retilíneo, porque essa trajetória é uma linha reta, eu quero atravessar sobre essa linha, eu posso verificar o tempo que eu demoro para ir do ponto A até o ponto B. E eu vou simbolizar esse intervalo de tempo por ΔT, com esse subíndice AB, mostrando que é o tempo que eu levo para sair do ponto A até o ponto B. Logo, se a gente observar, a gente tem o espaço percorrido, ou a variação do espaço por ΔX. Eu poderia colocar o S de space, em inglês, espaço, mas não é necessário. ΔX é não deslocamento. ΔX é a variação de espaço e a variação de tempo. Logo, nós sabemos que, pela física, isso tem uma importância. Olha quem aparece agora, o coelhinho da Páscoa. Ele vai atravessar justamente por essa linha aqui, por essa trajetória retilínea, ou seja, em linha reta. E a gente vai medir quanto foi que ele andou em metros do ponto A até o ponto B, e eu vou ter a variação de espaço, ou o espaço percorrido. E vou também poder medir o tempo. Pego meu relógio, olho no cronômetro, e vou observar quanto tempo ele demorou para sair do ponto A e chegar até esse ponto B. Tudo bem? E eu vou ter, então, uma grandeza física denominada de velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a velocidade que a gente obtém dividindo o espaço percorrido pelo intervalo de tempo, como está aqui. Ou seja, essa razão que une duas grandezas distintas é denominada de velocidade escalar média. Não vamos trabalhar agora a velocidade instantânea, apesar de ser um conceito simples, porque não é o objetivo dessa aula. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu posso agora simplesmente, fazendo uma manipulação aqui, isolando o ΔT em um lado da igualdade, eu obtenho que o ΔT, que é o intervalo de tempo, ele pode ser dado, ele é dado pela variação de posição dividido agora pela velocidade escalar média de A até B. Agora, suponha que aparece uma cobra. Então, o coelhinho desesperado vai tentar fugir dessa cobra. Observe agora o que vai acontecer com o coelho. Com o coelhinho da Páscoa, na verdade. Olha só. O desespero faz ele aumentar a velocidade. Como eu sei que ele aumentou a velocidade? Porque a gente observa que agora, ao ele atravessar essa estrada, ele atravessa em um intervalo de tempo menor. Se ele atravessa em um intervalo de tempo menor e essa variação de espaço continua constante, ou seja, a gente não alterou a distância da estrada, ela continua a mesma. Então não houve uma alteração que nessa distância aqui, ela é constante. Logo, eu posso dizer o quê? Que esse meu intervalo de tempo que eu vou do ponto B até o ponto A sobre essa trajetória retilínea, ela é menor do que o intervalo de tempo que eu atravessei do ponto A até o ponto B.
Logo, eu posso calcular que a variação de posição ou espaço percorrido dividido por esse intervalo de tempo, que vai desse ponto a este aqui, é igual à velocidade média, escalar média, que vai do ponto B até o ponto A. Observe que essas velocidades não podem ser iguais. Por quê? Porque nós sabemos que o intervalo de tempo não são iguais. Portanto, a velocidade escalar média de A até B e de B até A, elas não são iguais, elas são diferentes. Então, da mesma forma, eu isolando esse intervalo de tempo que vai de B até A, eu chego a essa expressão, que é a variação de posição dividido pela velocidade escalar média de B até A. Agora eu vou querer calcular a velocidade média de ida e de volta, ou seja, a velocidade que, contabilizando o tempo que eu levei para ir e para voltar, que eu fiz para chegar até o ponto B e retornar até o ponto A. Então, eu tenho o seguinte: como eu fui de A até B, eu percorri essa distância, que é simbolizada por ΔX. E se eu voltei, então é mais ΔX, ou seja, 2 vezes ΔX, que é 2 vezes o valor do espaço percorrido. Eu percorri ele 2 vezes, de A até B e de B até A, que são iguais. Portanto, se eu dividir pelo tempo total que eu demorei para ir e para voltar, o coelho foi e voltou para a mesma posição, o tempo total é o tempo da ida, de A até B, mais o tempo de volta, que é de B até A, do ponto B até o ponto A. Logo, o que eu posso fazer agora, sabendo que eu tenho uma soma de intervalo de tempo, tanto de ida quanto de volta, eu posso substituir o intervalo de tempo de ida, AB, por ΔX sobre a velocidade escalar média de A até B, aqui. E a mesma forma, o intervalo de tempo de B até A, eu posso substituir pela variação de espaço dividido pela velocidade média de B até A, aqui, ficando dessa forma. Tudo bem? Uma simples substituição de ΔT de A até B por esse termo e de ΔT de B até A aqui, nesse termo aqui. Logo, o que eu posso fazer matematicamente aqui, como eu tenho a variação de posição tanto no numerador quanto no denominador, eu posso colocar ele em evidência. Logo, acontece uma coisa muito interessante aqui matematicamente. Ou seja, se eu estou calculando a velocidade média de ida e de volta de uma entidade física, através de uma fórmula matemática, o que ela me mostra que, independente do que aconteça, essa velocidade escalar média de ida e volta não depende da variação de posição, portanto, eles são cancelados. Pois ΔX dividido por ΔX, a variação de posição dividido pela variação de posição é igual a 1. Portanto, ela não aparece mais nessa igualdade. Logo, eu posso dizer que a minha velocidade escalar média, tanto de ida quanto de volta, ela é igual a 2 sobre o inverso da velocidade de ida mais o inverso da velocidade de volta, tá? Essa aqui é a velocidade com que eu fui do ponto A até o ponto B. E essa velocidade escalar média é aquela que eu fui do ponto B até o ponto A. Fazendo manipulações ainda matemáticas com esse denominador aqui, tá? A gente chega a essa expressão aqui. E se eu observar, eu conservar a primeira fração, que é 2 sobre a velocidade de BA mais a velocidade de AB, velocidade de ida com a velocidade de volta, sobre esse produto entre as velocidades médias, eu chego a esse termo aqui. Logo, eu posso utilizar tanto essa expressão como a velocidade escalar média de ida e de volta, quanto eu posso utilizar essa expressão aqui, ou mesmo eu posso utilizar essa aqui, porque elas são equivalentes. Agora lembre-se que a gente tem agora a média harmônica da forma que nós encontramos através de uma desigualdade e a média harmônica como ela é encontrada em problemas físicos. Tudo bem? Repare que essa aqui, essa média harmônica do lado esquerdo dessa igualdade, parece um pouco com essa. Enquanto essa média harmônica aqui do lado direito dessa igualdade parece um pouco com essa. Isso que nós vamos ver agora.
Então, vou colocar a fórmula que nós encontramos na imagem anterior e ela está aqui. Tudo bem? Então, eu vou pegar esse termo aqui e esse termo aqui. Como é uma igualdade, eu posso fazer isso. Tá? Esse termo é igual a essa expressão aqui é igual a essa, portanto, é uma igualdade e as duas estão medindo o quê? Elas estão verificando para a gente a velocidade escalar média de ida e de volta. Tudo bem? Continuando. Se eu substituir a velocidade de ida do ponto A até o ponto B por A e a velocidade do ponto B até o ponto A é igual a B, o que vai acontecer? Eu vou substituir nessas duas expressões aqui dessa igualdade e vai ficar assim. Aonde tem a velocidade de ida, eu coloco o A. E onde tem a velocidade de volta, eu coloco o B. Da mesma forma aqui, aonde tem a velocidade de ida, ó, aqui e aqui, eu vou colocar o A e a velocidade de volta. E a velocidade de volta eu coloco o B e o B. Logo fica provado, se a gente observar essa igualdade, que esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Essa expressão aqui é igual a essa expressão. Portanto, essa expressão nada mais, nada menos do que a média harmônica. Enquanto essa também, o que a gente encontrou primeiro, é essa também aqui, essa expressão do lado esquerdo, essa igualdade, é igual também à média harmônica. Portanto, quando a gente está verificando essa velocidade escalar média de ida e de volta, simplesmente nós estamos calculando uma média harmônica onde o A é a velocidade de ida e o B é a velocidade de volta, onde estou percorrendo esse espaço. Essa trajetória do ponto A até o ponto B é o meu valor de A. A velocidade escalar média de A até B e o B é a velocidade escalar média que vai do ponto B até o ponto A. Então, agora fica provado que quando a gente encontra esse problema na física, na verdade, a gente está trabalhando realmente com uma média. Essa média, essa velocidade escalar média de ida e de volta, nada mais, nada menos é do que a média harmônica. Eu espero vocês na próxima aula com exemplos práticos, com exercício e atividades sobre esse problema físico. Até mais.